Fala galera, depois do nosso sucesso do vídeo de redação um ano atrás, estou de novo aqui com o professor Guilherme Fonseca para a gente aprender de uma vez por todas como arrasar na redação do Enem. Então vai funcionar do seguinte jeito: Guilherme vai apresentar toda a estrutura para você de texto e eu vou dar a argumentação. Vai lá na descrição desse vídeo, pega o material para acompanhar essa aula. Vamos lá, Guilherme? Bora lá, vamos lá! Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então da estrutura para a sua redação do Enem. Guilherme, quantos parágrafos eu tenho que ter na minha redação? Eu indico a você que a sua redação tenha 4 parágrafos. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Na sua introdução, você coloca o quê? Na sua introdução, você vai colocar 3 frases. A contextualização, que é a frase que tem que despertar o interesse do leitor para o texto. Você tem que convidar o leitor a participar do texto. Portanto, a abertura do seu texto precisa ser uma informação interessante, uma contextualização histórica, uma notícia, um dado estatístico, uma fala de uma canção. Depois nós temos a relação, que é você interligar aquilo que você contextualizou ao tema da sua redação. E depois você vai colocar o ápice da sua introdução, a sua tese. Aquilo que você vai defender no seu texto dissertativo argumentativo. A sua tese pode apontar para a argumentação ou pode apontar para a conclusão. Ou seja, a minha opinião pode ser voltada aos argumentos que eu vou usar ou pode ser voltada à solução que eu vou dar lá na minha conclusão. Para tudo! Antes de seguirmos com as dicas do professor Guilherme para os próximos passos da redação, eu quero te mostrar um exemplo de como aplicar tudo isso numa boa dissertação do Enem. No nosso material da descrição você tem aí um tema sobre intimidação sistemática. Eu vou te dar aqui agora exemplos de como fazer um bom texto para o Enem com esse tema dentro das nossas dicas. Veja o exemplo de uma boa introdução. Segundo a Lei 13.185 de 2015, é considerado como bullying todo ato de violência física ou psicológica, de forma repetitiva, que ocorra sem motivação evidente contra uma ou mais pessoas, objetivando intimidá-las ou humilhá-las em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. O que o aluno fez aqui? Colocou basicamente uma definição do tema, abrindo e conceituando perfeitamente aquilo que ele vai analisar. Em seguida ele continua: tal proposta buscou prevenir e combater a intimidação sistemática, porém não foi suficiente para eliminar o ódio e a discriminação na sociedade brasileira. Feito esse comentário crítico sobre o tema, ele parte então para a tese. Sendo assim, torna-se necessário analisar as causas e as consequências da problemática antedita. Introdução perfeita, introdução fechada, vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento é organizado em 2 parágrafos, o D1 e o D2. Eu tenho 3 formas de compor cada um deles. Eu posso pensar nas causas do meu problema, ou posso pensar no primeiro fator que leva aquele problema a acontecer, ou posso ainda pensar nos pontos positivos daquele problema. Guilherme, mas como que eu faço essa escolha? Isso depende, claro, do seu estilo de texto, do seu gosto pessoal e também do tema. Por exemplo, não faz sentido numa redação sobre bullying você falar de pontos positivos do bullying, mas faz sentido, por exemplo, você falar de causas ou de fatores que levam ao bullying. No D2 você vai colocar as consequências ou o segundo fator que leva aquele problema a acontecer ou ainda os pontos negativos daquele tema, beleza? Nesse nosso maravilhoso exemplo, vamos ver agora como fazer então o D1 dentro desse tema. Põe na tela para mim. Em primeiro plano, cabe ressaltar que, segundo o sociólogo Pierre Bourdieu, a intimidação sistemática é notadamente marcada pela violência simbólica, que é caracterizada pelo uso de forças emocionais e psicológicas que levam à sensação de submissão a alguém e à sua inferioridade perante esse. Veja que aqui o autor do texto colocou então um grande aparato teórico, o pensamento de Pierre Bourdieu. É fundamental que a sua redação tenha isso, uma relação com outra área do conhecimento. Em seguida, repare que todo esse argumento é comprovado e sustentado com dados estatísticos presentes na coletânea. Não há problema porque essas informações já estão no texto. E lá, ao fim, encerra-se com um comentário analítico.
Portanto, diante das práticas de bullying descritas, a vítima tende a crescer com um desenvolvimento emocional comprometido. Continua comigo então nesse texto maravilhoso. Em segunda instância, o sociólogo Emile Durkheim afirma que a infância é marcada pela socialização primária, período no qual os indivíduos adquirem valores, hábitos e maturidade. Com mais uma análise teórica de qualidade, o autor do texto está garantindo a nota 200 nas competências 2 e 3, pois demonstra diálogo com outras áreas do conhecimento e marcas de autoria. Em seguida, então, o parágrafo apresenta mais uma reflexão pessoal e forte sobre os problemas que o bullying causa e também, como apontou a tese, as consequências dessa problemática. Para fechar, só falta a conclusão. A conclusão começa com uma frase resumo. O que é a frase resumo? É a frase em que você faz uma paráfrase da tese, ou seja, é a frase em que você diz a sua tese de novo, só que com outras palavras. E você soma isso às suas propostas de intervenção, que pode ser uma, duas, três, eu recomendo que sejam duas, mas essas duas precisam apresentar esses 5 elementos. Quem vai fazer essa solução? Qual é a ação que vai ser feita? Como vai fazer essa solução? Qual é a finalidade dessa ação e quais são os detalhes dessa ação? É preciso que a sua solução seja prática, que a sua solução seja certeira. E para isso, ela precisa apresentar esses elementos obrigatórios. Vejamos, portanto, como encerrar com chave de ouro. Assim sendo, é evidente, portanto, que ainda há entraves no combate à intimidação sistemática. Aqui, o autor retoma a tese do seu texto. Para tanto, as escolas, em ação conjunta com as secretarias estaduais e municipais de educação e as famílias dos agressores e das vítimas, devem se comprometer com o combate ao bullying por meio de um currículo transversal e com eventos escolares que gerem a reflexão e cria um ambiente harmônico entre os estudantes. Repare que ele especificou todos os detalhes de como promover essa intervenção. Além disso, cabe às equipes escolares, com apoio familiar, criar canais de denúncia e campanhas de conscientização constantes, de modo que seja estabelecida a importância do debate sobre o assunto. E para fechar, uma perspectiva futura positiva. Assim, será possível combater a intimidação sistemática nas escolas e tornar o ambiente escolar um lugar seguro e propício à boa socialização harmônica no Brasil. Beleza, galera? Então a gente espera que com essas dicas você consiga fazer uma excelente redação do Enem. Qualquer dúvida, fala com a gente aqui nesse número de WhatsApp e não deixe de se inscrever no canal. Acompanhe as dicas do Carreira em Foco. Tchau, tchau, pessoal!